Olá meus irmãos, bem-vindo ao canal da Graça. Mais uma vez nós estamos gravando um vídeo aqui. Esse aqui é o canal mais caseiro da internet. Eu gravo assim mesmo. Eu não vou mais fazer edição, vou procurar não fazer mais edição, não compensa o tempo que se perde. Mas eu peço a você que está assistindo a primeira vez que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para se manter atualizado. Deixa o seu like, compartilha e o importante, comenta aí. Faz um comentário aí, o que é que você pensa sobre esse tema, tá bom? Hoje eu vou falar sobre exclusão, vou falar sobre confissão e vou falar sobre disciplina na igreja. O que são cada uma dessas, coisas? Primeiro, a exclusão é quando o membro não apresenta sinais de arrependimento. Ele pratica o pecado, ele está pecando e ele não demonstra sinal de arrependimento e escandaliza mesmo. Pior ainda é se ele for obreiro. Então, nesse caso aí, eu acredito piamente que cabe uma disciplina, ou uma exclusão no caso, né? A disciplina, o membro ele apresenta sinais de arrependimento, só que ele precisa se refazer, ele precisa se retratar, ou com o irmão, ou com o vizinho, ou com a comunidade evangélica, ou com os obreiros. Ele precisa de um tempo para se retratar, para se restabelecer, tá bom? A disciplina, ela não é aplicada somente a membros que praticam, que caem em um pecado de cunho sexual, não. Uma fofoca pode caber uma disciplina, um palavrão pode caber uma disciplina, né? Uma mentira, uma afronta direta ao pastor, à igreja, cabe uma disciplina, né? E aí o tempo de disciplina não tem como a gente tabelar. Não tem como dizer assim, esse pecado merece 6 meses de disciplina, esse pecado merece 1 ano de disciplina. Não tem como a gente tabelar. Porque vai muito do caráter, da integridade do membro. Vai muito da destruição que ele causou através desse ato, dessa afronta, dessa fofoca, né? E eu quero frisar várias vezes a fofoca, a mentira, porque são atitudes que merecem sim uma disciplina, tá bom? Isso para tirar um pouco essa ideia de que disciplina é só para o irmão que cometeu um ato sexual, né? Vamos supor aí que o irmão tem um negócio e ele comprou uma mercadoria roubada, né? Então, além de ser um crime, é um pecado. É um pecado. Se isso se torna público, a comunidade, o bairro está sabendo, a igreja está sabendo, então é justo esse pastor chamar e dizer, olha, como você fez isso, então você precisa aí ficar em disciplina, afastar por um período dos seus trabalhos, de suas funções, suas atividades aqui na igreja. Eu aconselho que você não participe da ceia, né? Não tome a ceia, porque lá em Coríntios 11 também há uma advertência para aqueles que tomam ceia indignamente. E essa medida disciplinar, ela não deve ser entendida como uma punição, mas realmente é uma medida para que ele possa aprender. Essa é o significado da palavra disciplina, né? Que a pessoa possa aprender. Falei da exclusão, falei da disciplina, agora a confissão. Quando que um membro deve chegar, confessar para o pastor que ele praticou um pecado e quando que o pastor deve expor, não o pecado, mas a medida disciplinar para a igreja, né? Quando o seu pecado afeta outras pessoas, né? Quando o seu pecado afeta outras pessoas e afeta a comunidade, então deve haver ali uma confissão pública, né? Geralmente as igrejas não estão mais fazendo essa confissão pública porque isso gera alguns processos, né? Algumas pessoas podem ser processadas pela confissão, porque se elas se sentirem constrangidas, ofendidas, sua moral foi ofendida, né? Então a gente não está mais tendo esse ato de confissão. A gente apenas faz o ato da reconciliação. Quando eu falo a gente, eu falo da igreja, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela tem esse ato de reconciliação, que após vencer a disciplina, o membro é chamado lá na frente
E aí o membro diz assim: eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu me mantive afastada da ceia durante esse período, e eu quero pedir perdão e me reconciliar com a igreja e com o Senhor, né? E aí a igreja vai julgar o caso, né? A igreja deve julgar o caso com muita sinceridade. Os irmãos que aceitam ela na comunhão de novo da igreja vão responder com um amém. Né? Aqueles que acham que ele merecia um tempo maior de disciplina, ficam calados, mas enfim, a maioria vai dizer amém. Então, essa pessoa é inserida de volta à comunhão com a igreja e ela pode retomar os trabalhos que elas estavam fazendo. Mas, irmão Anderson, me interessa mesmo é saber se existe margem bíblica para tudo isso aí que você falou. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 ao 5, o apóstolo Paulo, ele vai ser muito duro e vai falar acerca da exclusão. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 2, diz assim: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu este pecado, ou o que cometeu tal ação, né? Quem cometeu tal ação. Então, o texto está deixando muito claro aqui um exemplo de exclusão. O membro da igreja estava tendo relações sexuais com a sua madrasta e não apresentava arrependimento, sinais de arrependimento. Ele não queria deixar essa prática, abandonar esse pecado. O incesto é um pecado. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, exclui esse daí, porque esse daí não quer se reconciliar com Deus, né? Então exclui esse daí, essa pessoa deve ser excluída. No versículo 5, o apóstolo Paulo ainda é um pouco mais duro e mais enfático. Ele diz assim: olha, esse tal tem que ser entregue a Satanás. O corpo dele tem que ser entregue a Satanás para ver se porventura, ou seja, vai depender da sorte, né? Se a alma dele, o espírito dele vai ser salvo. Está lá no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Coríntios, né? Em João, no versículo 10 e versículo 11, a epístola de João, a segunda epístola de João, no versículo 10 e 11, diz-nos assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. De quem que o apóstolo João está falando? Está falando daqueles que foram apóstatas, aqueles que abandonaram o evangelho verdadeiro e estão servindo a outros deuses, estão com outras doutrinas. Esses tais, além de excluídos, ele deve perder o contato contigo para que você não possa se contaminar. Claro que falar isso hoje é diferente daquela época, porque muda um pouco o contexto. Mas do que é que o apóstolo, como é que eu posso aplicar esse texto para os dias de hoje? Quer dizer assim, olha, não fica com muita conversa, não entra em muitas questões com o apóstata, né? Adverte, como o apóstolo Paulo falou, adverte-o uma ou duas vezes. Se ele não se arrepender, afasta-te dele, né? É dessa forma que eu encaro esse texto, né? Então, a exclusão, ela é bíblica, sim. Vale lembrar também, eu não recordo agora o texto especificamente, mas aqui, ó, terceira João, na terceira epístola de João, no versículo 9, nós vamos ver um exemplo que o tal Diótrefes fez. Ele impedia os enviados de João de terem acesso à igreja, né? Havia isso. No caso, Diótrefes estava aplicando uma exclusão. Claro que eu não estou defendendo que Diótrefes estava certo, não é essa a ideia. Mas a ideia é mostrar que naquele tempo existia a exclusão. Está lá na terceira epístola de João, no versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Não nos recebe. O que é que Diótrefes fez? Excluiu João. Logicamente, Diótrefes não tinha esse poder, essa autoridade. Não foi uma exclusão, com base na moral ou algo desse sentido,
mas isso mostra que havia sim a prática de exclusão na igreja primitiva. Quando nós chegamos em Tiago capítulo 5, versículo 17, Tiago diz assim: confessai os vossos pecados ou as vossas culpas, confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago ali não está falando do membro e se colocar na frente da igreja e dizer assim: olha, eu pequei, eu estou em pecado de adultério, eu estou mentindo, eu estou defraudando e tal. Ele não está falando a princípio desse tipo de pecado. Tiago está falando assim: olha, se o seu pecado, se você pecou, enganou, proferiu palavras mentirosas a um irmão, você chega nele e pede perdão e tenta se reconciliar. Se em seu negócio você defraudou um irmão, você passou um troco errado, por assim dizer, ou você vendeu algo por um preço absurdo e não valia tudo aquilo, se você executou um serviço, vou usar esse exemplo, se você é um pedreiro, executou um serviço e você sabe que esse serviço que você executou não tem garantia nenhuma, você chega no irmão e fala: olha, irmão, eu fiz aquele serviço, mas eu acho que não ficou bom, eu quero me retratar com o irmão e refazer esse serviço, né? É esse tipo de culpa que o apóstolo Tiago está falando lá no capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros. Agora, inevitavelmente tem casos que as pessoas devem chegar lá na igreja e dizer: olha, irmãos, infelizmente, um exemplo disso, se você dá um ensinamento errado, se você ensina errado, você é professor de escola bíblica dominical, ou de teologia, ou você prega, e aí você trouxe uma palavra fora do contexto, então é justo que você chegue lá na frente e diga: olha, irmãos, aquele dia que eu preguei tal texto, que eu ensinei tal lição, eu cometi um equívoco, então não é bem assim, a perspectiva bíblica é essa, eu aprendi depois. Então, nesse caso, a confissão deve ser pública. Agora, a reconciliação com o irmão nem sempre vai ser pública, e nem sempre precisa ser pública. E eu vou tocar em questões bem complexas agora, bem polêmicas. Digamos que você é casado, e aí você caiu em adultério. E aí você caiu em adultério e a adúltera, né, ou adúltero, faz parte da igreja, faz parte do corpo da igreja. Se você chegar para o pastor e confessar, e esse pastor passar para a igreja, e ele disciplinar você e aquela pessoa, ou seja, você chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu caí em pecado com a pessoa tal. Você tirou daquela pessoa o direito dela manter aquilo em segredo, manter aquilo em sigilo. A sua confissão, ok, positivo, eu parabenizo você pela sua hombridade, né, pelo seu caráter, pela sua boa conduta de chegar para o pastor e expor a sua situação. Só que a sua confissão deve respeitar o direito daquela pessoa confessar ou não confessar. Tá? Então, no meu ponto de vista, o pastor, ao ouvir uma confissão, ele não deve perguntar: a pessoa que você adulterou faz parte do corpo da igreja? Essa pergunta não cabe ao pastor. O que cabe ao pastor? Alguém mais sabe? Alguns irmãos estão sabendo? Não, pastor, não estão sabendo, se é a primeira pessoa que está sabendo. O que eu te aconselho? Vá para sua casa e converse com a sua esposa. Veja como vai ficar a sua situação e eu dou um prazo para você expor essa situação à sua esposa. E a partir daí, o pastor vai saber se ele expõe para a igreja a disciplina ou se ele trata apenas com o casal. Por quê? Porque a esposa pode se sentir muito mais ofendida se esse caso for exposto para a igreja. A vergonha da esposa torna-se pública, né? Antigamente, os pastores, quando iam tratar desse caso, eles eram muito claros.
Eles eram muito claros com a igreja. Eles chegavam e diziam assim: olha, eu estou disciplinando o irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal infelizmente caiu, né? Cometeu um adultério. Então o irmão está ficando em disciplina por essa situação. Hoje em dia não é feito mais dessa forma. Pelo menos há muitos anos eu não presencio isso. É anunciada a disciplina do irmão, mas não se fala, não se revela pelo que ele está sendo disciplinado, né? Então esse irmão ele recebe a disciplina, às vezes é passado para a igreja, às vezes não é passado, isso varia muito de igreja para igreja, né? Por exemplo, se você for na Madureira, o tratamento é um, se você for no Belém, essa situação tem outro tratamento, né? Então, na maioria das vezes o pastor vai chamar os obreiros, vai dizer assim: olha, o irmão fulano de tal está em disciplina, tá? Está em disciplina. Isso para que os irmãos que estiverem dirigindo algum trabalho não ofereçam a oportunidade daquele irmão pregar e ensinar. Por quê? Porque a prioridade daquele irmão não é pregar, não é ensinar. A prioridade do momento dele é ele lutar pelo seu casamento, né? É ele abandonar a prática, abandonar o pecado, refazer sua moral perante a família, né? Porque a família vai ficar sabendo com certeza, tá bom? E após o período de disciplina, que é independente se é 3 meses, se é 6, se é 1 ano, né? O ideal é que quando esse membro, esse obreiro, for se reconciliar com a igreja, ele esteja realmente arrependido do que fez, né? Demonstrou arrependimento? Ok, você já está apto para voltar de novo à comunhão da igreja, né? Obviamente, às vezes, se é um adultério, a esposa desabafa com alguém, ele desabafa com alguém, e aí esses alguéms vão espalhando para a comunidade e toda a igreja vai ficar sabendo, tá bom? Também não condeno se o membro chegar ao pastor e disser assim: pastor, eu caí em adultério. E o pastor avaliar a situação dele e entender que é mais danoso colocar ele em disciplina. Porque pode acontecer, né, do pastor dizer assim: poxa, se eu colocar esse irmão em disciplina, se a esposa dele ficar sabendo, o casamento vai ser desfeito. O casamento vai ser desfeito, a família vai ser desfeita, e o estrago vai ser muito maior. Então, pastor, se o pastor pergunta: mais alguém sabe? Não, mais ninguém sabe. Sua esposa sabe? Não, minha esposa não sabe. Então, se esse pastor, mediante a situação, entender que o irmão vai ter o prejuízo dele ser disciplinado é maior, por causa de família, por causa de ministério, por causa de exposição, então eu não critico, não condeno o pastor que não colocar esse irmão em disciplina. Se o pastor disser assim: não vou colocar ele em disciplina porque o prejuízo vai ser muito maior. Então, não critico o pastor, desde que seja um ato único, que não se repetiu, que não vai se repetir, que o membro demonstrou arrependimento e que a confissão dele vai ser mais prejudicial do que a não confissão, né? Do que a não confissão. Ah, mas irmão, e tomar ceia indignamente? Irmãos, o tomar ceia indignamente, quem toma ceia indignamente é porque peca e não se arrepende. Então está tomando ceia indignamente, né? Está tomando ceia indignamente, né? Mas aí o pecado do irmão não foi de cunho sexual, mas foi uma fofoca, e essa fofoca atingiu muitas famílias, atingiu muitas pessoas. O que é que deve ser feito? Essa pessoa deve sim confessar ao pastor, e o pastor vai tomar a medida que melhor lhe couber, né? No caso, se foi uma mentira, irmãos, infelizmente deve ser passado para a igreja, porque essa mentira, às vezes, dependendo, prejudicou a comunidade inteira. Então, olha, irmãos, o irmão fulano de tal está em disciplina por causa, ou não, né? O irmão fulano de tal está em disciplina, tá? O irmão fulano de tal
está em disciplina. E aí, no momento da reconciliação, ou antes da reconciliação, o pastor vai explicar o porquê que ele está em disciplina, a fim de que seja esclarecido os fatos, né? E aí, o ideal é que esse irmão confesse publicamente, confesse diante da igreja: olha, eu quero pedir perdão porque eu agi com inverdade contra fulano de tal. Tá ok? E existem aqueles pecados também que a reconciliação deve ser entre o ofensor e o ofendido. Houve uma discussão no âmbito pessoal entre dois irmãos. E aí o ofensor, ele está arrependido. Então, isso é proposto em Mateus capítulo 18. Jesus propõe que o ofensor vá até o ofendido e peça desculpa. O ofensor vá até o ofendido, peça desculpa para se reconciliar com aquele irmão. Se aquele irmão não aceitar a desculpa, o ofensor vai e convida duas testemunhas e tenta novamente se reconciliar. Se ele não consegue se reconciliar, então o caso é passado para a igreja. E a igreja vai julgar como agir perante aquela situação, né? Logicamente, eu falei, não sei nem se eu consegui ser claro, mas é o que eu penso sobre esse assunto. Eu espero que possa ter ficado claro para você. E aí vão surgir N dúvidas. E coloca aí o que você pensa aí sobre o assunto, ok? Deus possa abençoar vocês.